Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o relato de parto da minha segunda gravidez. Então vamos lá, gente, para não perder muito tempo. Eu tenho um relato de parto da minha primeira gravidez aqui. Eu vou gravar a segunda gravidez e também vai ter relato de parto da terceira gravidez. Como meu canal é voltado mais para mulheres e voltado mais para maternidade, brincadeiras, coisas de criança, coisas de mamães e mulheres, eu quero dividir esse momento tão especial com vocês também, tá certo? A minha segunda gravidez foi cesárea, minha primeira gravidez também, e foi marcada, tá? Então foi assim, eu já estava com 38 semanas, foi feito com o doutor Alexandre, um doutor maravilhoso, um doutor espetacular, cuidou de mim, a minha gravidez inteira. Paulo Caleb nasceu numa quinta-feira e eu fui internada a quinta-feira às 5 horas da manhã. Assim, quando eu cheguei na maternidade, foi tudo particular, ele nasceu na maternidade da Unimed. Quando eu cheguei, eu esperei só um pouco, resolvemos lá a questão de papelada, de quarto, essas coisas e tudo. Então, eu esperei só um pouco e já fui encaminhada pra lá pra sala de cirurgia, né? Onde ia acontecer a cirurgia. E, gente, eu não sei se eu vou lembrar de muita coisa, porque já faz 6 anos. E eu me lembro que o parto do Paulo Caleb, eu dormi muito. Então, eu não lembro de muita coisa que aconteceu. Que me vier na memória aqui, eu vou contar e dividir com vocês, tá? Então, assim, eu fui... Quando eu cheguei, eu fiquei esperando numa sala, né? Já toda preparada, fiquei esperando um pouquinho numa salinha pra depois entrar mesmo na sala de cirurgia. Mas enquanto eu esperava a sala... entrar na sala de cirurgia, entrou uma moça que ia ter parto normal. Gente, então eu fiquei em segundo plano, porque como ela ia ter normal, ela tava sentindo muitas dores, ela teve neném primeiro do que eu fiquei em segundo plano porque o meu ia ser cesárea, dava pra esperar um pouco. Então, essa moça gritava, gente, mas gritava tanto, e ela chamava pelo nome do meu médico, né? Por isso que eu tive que esperar, porque ele ia fazer o meu parto e o dela, e ela se tornou prioridade por ser parto normal, e já tá quase no momento dela e tudo. Enfim, então, depois que o neném dela nasceu e tudo, aí foi a minha vez. Eu fui pra sala de parto. Gente, quando eu entrei na sala de parto, me prepararam tudinho, deram anestesia e me deitaram, enfim. Meu esposo acompanhou tudo, desde o começo, porque no primeiro parto ele não pôde entrar, então ele não acompanhou. E no segundo ele teve esse privilégio, e ele ficou comigo lá o tempo inteiro. E ele acompanhou tudo. Depois da anestesia que me deram, que fizeram lá os procedimentos que o bebê nasceu, eu só dei o tempo de eu ouvir o chorinho dele, do Paulo Caleb, e de ele passar assim, do meu lado, né, nos braços das enfermeiras lá, da médica. E eu só vi ele chorar um pouquinho assim e eu apaguei, não me lembro de mais nada. Então quem ficou na sala de parto foi meu esposo, mas meu esposo disse que foi super tranquilo, que fizeram todos os procedimentos necessários. E ele ficou um pouquinho com aquele capacete, eu não vi ele nesse capacete, eu só sei, porque meu esposo me contou, né, lógico, e também porque ele fez uma filmagemzinha. Então, ele ficou um pouquinho nesse capacete lá, que eu não sei direito pra que serve, mas ele estava super bem. Nasceu bem saudável, nasceu forte, nasceu pesado, nasceu bem grande. Foi uma cesariana tranquila. Então, de lá, eu fui pro meu quarto. E eu não me lembro que horas o Paulo nasceu, mas quando eu fui acordar, já era bem de tarde, mais ou menos à tarde. E, gente, eu me lembro que quando eu abri o meu olho, eu acordei porque eu estava com muita dor. Porque eu me lembro que quando eu abri o olho, eu estava sentindo tanta dor local na cirurgia, tanta dor, tanta dor. Sabe aquela coisa que estava assim, pulsando, latejando? Só deu tempo de eu olhar pra minha mãe, que estava do meu lado, já esperando eu me acordar, né? Ela estava ali o tempo todo comigo. E só deu tempo de eu chamar a minha mãe. Mãe, chama as enfermeiras que eu tô sentindo muita dor. Imediatamente elas já vieram, já colocaram um negocinho lá no soro
E só deu tempo de eu olhar pro bebê, que já tava todo trocadinho, já tava todo arrumadinho. Só deu tempo de eu olhar pra ele, gente, e apaguei de novo. Então eu quase não vi o Paulo Caleb desse período que ele nasceu. Só vi ele quando ele saiu da minha barriga, que passou do meu lado. E eu só vi ele quando eu acordei com essa dor, que já tinha passado muitas horas. E eu vi ele ali todo arrumadinho, já prontinho, mas aí eu apaguei de novo. Assim que eu acordei, que ele veio mamar, ele já pegou logo o peito, super tranquilo, mamou muito bem. Meu leite desceu logo. Toda a vida meu leite sempre desceu logo, gente. Assim que eu tenho os bebês, meus peitos já ficam logo cheios. E ele já mamou bem. E quando anoiteceu, gente, eu não tinha, durante o dia inteiro, eu não tinha conseguido fazer xixi. E eu sentia a minha bexiga muito cheia e sentia muita pressão, muita vontade de fazer xixi, mas eu não conseguia. Então, da hora que eu me acordei, que ele mamou tudinho, até a noite eu fiquei várias vezes tentando, indo no banheiro e tentando fazer xixi, eu me sentava e não conseguia. Então eu mandei chamar as enfermeiras, elas ligavam a torneira, ligavam o chuveiro pra mim ficar olhando a água caindo, porque dá a sensação de chuva, a sensação que ajuda, né, no seu psicológico, você querer fazer xixi. Gente, eu não conseguia, era uma coisa presa, que não saía de jeito nenhum. E eu comecei a sentir dores e comecei a ficar muito desconfortável, minha bexiga tava muito cheia e eu não conseguia fazer xixi de jeito nenhum. Isso começou a me incomodar e começou a me desesperar. E elas simplesmente só diziam que eu tinha que ter calma e que tinha que esperar que um momento eu iria fazer. E eu não estava conseguindo ir me levantando, operada, o tempo inteiro para ir no banheiro e não conseguia de jeito nenhum. Então, a minha mãe chamou lá novamente mais uma das enfermeiras e elas disseram que ia colocar um negócio lá na minha barriga que ia dar certo. Então ela veio, gente, com um paninho assim, tipo uma toalhinha, e colocou na minha barriga. Uma toalha bem gelada, com um produto lá, um cheiro muito forte. Eu não sei que produto era aquele, não sei dizer o nome, mas eu tenho quase certeza que era iodo. Eu não sei como que se chama, se o nome é esse mesmo. Mas era um cheiro bem forte, ela colocou esse negócio bem gelado no pé da minha barriga. E quando ela colocou isso, ela disse assim, se prepare, porque agora você vai fazer xixi o tempo inteiro. Gente, ela colocou aquele negócio, questão de minutos. Eu me levantei pra ir no banheiro, e com muito esforço ainda, eu consegui fazer. Mas depois que eu fiz tanto do xixi naquele banheiro que eu pensei que eu não ia mais conseguir parar. Então eu fiz, consegui me aliviar, tomei meu banho, voltei pra cama. E a partir daí foi o tempo inteiro. Então já tava de noite e foi o tempo inteiro, foi a noite inteira, mais ou menos de 10, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, no mínimo, no máximo meia hora, eu me levantava pra fazer xixi. O bebê dormiu bastante nessa noite, ele mamou bem, dormiu bastante na primeira noite. E eu fiquei o tempo inteiro, cirurgia local mesmo, tava super bem, eu não tava sentindo dor, só a vontade inteira de fazer xixi o tempo inteiro. Então eu fiquei de 15 em 15 minutos, às vezes de 20 minutos, às vezes o máximo que eu conseguia segurar era meia hora. E eu ia fazer xixi, eu passei a noite inteira nesse sofrimento. Eu não vi a hora do dia amanhecer, o bebê mamou umas 2 vezes à noite. E à noite mesmo, o meu peito já começou a doer. Na minha primeira gravidez, eu fiquei muito ferida, peito muito machucado. E eu já estava me preparando psicologicamente para pro segundo parto. Eu já me preparar também com essa dor terrível que eu passei. Então, na madrugada, meu peito já começou a rachar, começou a ficar muito dolorido. E já amanheceu o dia já ferido. Um pouco machucado, não estava muito não, mas estava um pouco machucado. E amanheceu o dia. Outra coisa que eles me fizeram passar, gente, foi muita fome. Eu não entendi por que eu passei tanta fome. Por que ninguém me deu a minha alimentação lá no hospital pra me comer da hora que eu acordei, que eu acho que foram umas 3 horas da tarde, não me lembro direito. Até a hora que... Eu não me lembro direito. Até a hora que eu vim pra casa pra trazer refeição pra mim. A minha mãe tinha que estar indo lá pedir, ficar insistindo pra elas trazer, eu não sei porquê. Eu passei muita fome. E água eu tinha, porque a água ficava dentro do quarto, tranquilo. Eu tinha água o tempo inteiro, mas comida, gente, não me trouxeram comida em nenhum momento. Só quando minha mãe foi lá e pediu e insistiu. E muitas refeições eu fiquei até sem fazer, porque elas não me trouxeram. Apesar de eu ter ficado só 24 horas internada, né?
Mas não, à noite eu estava morrendo de fome e não tinha me trazido nada. Um copinho de mingau eu tinha tomado 5 horas da tarde, porque minha mãe tinha ido lá e insistido para trazer. E como a minha mãe trouxe lanche para ela na bolsa, foi o que eu consegui comer. E na madrugada, que eu fiquei me levantando para fazer xixi, eu me levantei, fui na bolsa e comi 2 biscoitos, morrendo de fome. E comi 2 biscoitos e bebi água. E só fui comer no outro dia, também não me trouxeram, minha mãe teve que ir lá buscar. E eu não entendi por quê disso, porque a moça que estava comigo no mesmo quarto, o tempo inteiro o hospital trazia comida para ela, o tempo inteiro era lanche, trouxeram lanche logo após a cirurgia, já trouxeram lanche para ela, poucas horas, e para mim não foi trazido, não, almoço para mim não trouxeram, para a moça trouxeram, lanche da tarde para mim não trouxeram, para a moça trouxeram, então assim, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas foi tranquilo. Fora isso, e a vontade imensa de fazer xixi, foi super tranquilo o parto do Paulo Caleb. Então, no outro dia de manhã, eu tomei um copinho, acho que foi de mingau, não me lembro o que foi, que minha mãe teve que ir lá buscar também. E às 10h40 da manhã, eu tive alta. Não estava sentindo dor, o meu seio estava muito dolorido, mas eu sofri muito para amamentar. Mas isso já é um outro assunto. Paulo Caleb não chorou na maternidade, não foi um neném chorão, não deu trabalho na primeira noite. Eu já tô aqui horas depois, mas é um detalhe no parto do Paulo Caleb que eu não posso deixar de falar, porque é uma coisa que me incomodou, que na hora que eles estavam me preparando para eu vir para casa, as enfermeiras lá foram trocar o meu curativo e colocar uma faixa na minha cintura, né, para eu poder vir para casa. Quando elas trocaram o curativo, uma das enfermeiras lá puxaram o curativo que estava para trocar por outro, elas puxaram assim com tanta da força que eu senti uma dor e eu senti que elas puxaram um pedaço da minha pele. Gente, mas incomodou tanto, deu uma ardência assim bem grande que eu senti que algo estava errado. Tanto que a moça que fez isso olhou assim pra mim bem desconfiada e eu vi que tinha alguma coisa errada, mas eu também não dei muita importância. Gente, em casa, quando eu fui me trocar, tomar meu banho e tudo, que eu reparei, ela tinha tirado um pedaço da minha carne. Não foi muito grande, mas foi um pedacinho que me incomodou tanto, me deu uma ardência por vários dias. Eu não conseguia colocar uma peça de roupa que se encostasse em cima doía muito. E esse machucado que elas fizeram me incomodou por muitos dias. Um detalhe assim parece bobo, mas eu não queria deixar de contar no meu relato. Porque na verdade foi algo que aconteceu, né? E me incomodou por alguns dias esse machucado que elas fizeram. Eu acho que foi isso, gente. Eu não me lembro de muita coisa, não. E o meu médico veio, super atencioso, foi um médico super carinhoso. E ele fez deu a minha alta. Não foi, pai? Foi o relato de parto do meu papai, que a mamãe tá contando. O dia que eu tô contando para as meninas, o dia que você nasceu. E veio, gente, me deu minha alta, graças a Deus que eu tive alta logo. Passei só 24 horas internada no hospital. Eu me internei na sexta-feira, não foi na quinta, foi na sexta-feira, às 5 horas da manhã. E no sábado, às 10h40 da manhã, mais ou menos, eu tive alta. Às 10 horas, entre 10 e 10h30 da manhã, eu tive alta. Então, foi um pouco mais de 24 horas que eu fiquei no hospital. E eu vim pra casa, graças a Deus, foi tudo super tranquilo. Foi um parto que eu não senti dor, foi só naquele momento que eu me acordei, mas logo me medicaram e a dor imediatamente passou. Eu apaguei também, não sei o que foi que colocaram ali. O neném na maternidade não deu trabalho nenhum. E, enfim, eu vim pra casa. Em casa, eu tive um pós-parto super tranquilo, né? Eu senti uma dor local na cirurgia, eu me lembro. Vou aproveitar e contar esse testemunho pra vocês. Eu acho que no segundo dia que eu tinha chegado em casa, eu senti uma dor muito forte, muito forte. É um testemunho que eu vou contar aqui agora. Eu senti uma dor local muito forte. Não foi local na cirurgia, tô mentindo. Foi uma dor aqui, sabe, gente, depois que você tem cesárea, que você fica inchada. Eu senti uma dor aqui, nessa região aqui. Do estômago, na minha barriga, eu fiquei muito inchada, muito inchada. E eu me acordei às 10 horas da manhã, não conseguia nem se levantar. Eu não tava conseguindo levantar com essa dor imensa aqui na região do meu estômago, descendo aqui pra baixo, uma dor muito forte.
E eu só me levantei, minha mãe me ajudou a se levantar e imediatamente eu já me deitei de novo, morrendo de dor. Disse, mãe, eu tô com muita, muita dor. Eu só me deitei novamente e virei pro lado. E quando eu deitei, gente, eu tipo desmaiei. Eu não me lembro que eu tenha dormido. Eu só deitei assim e imediatamente meu pescoço virou assim e eu fechei. Então eu tipo desmaiei. Em cima da cama mesmo, já no meu quarto e tudo. E eu me lembro que minha mãe chegou pra mim e disse assim, Regina, toma esse remédio. E eu só levantava a cabeça e tomava o remédio e voltava a dormir de novo. Quando eu acordei, eu estava super bem, como se nada tivesse acontecido. Minha mãe só me ajudou a levantar por causa da cirurgia, que ainda estava um pouco me incomodando e tudo. E eu perguntei pra mãe, depois que eu acordei, mãe, que remédio que a senhora me deu? Que imediatamente essa dor foi embora. E ela disse assim, não, filha, eu não lhe dei remédio nenhum. Eu só coloquei a mão no seu estômago e pedi a Deus que repreendesse essa dor e que isso logo passasse. Eu não lhe dei remédio nenhum, não. Gente, eu acredito que foi Deus ali que imediatamente fez com que eu apagasse. E aquela oração que a minha mãe fez ali foi repreendido toda a dor naquele momento, né? Então, eu tô contando aqui essa história pra vocês. Que foi uma dor forte, inexplicável, mas que imediatamente passou. Enfim, fora isso, gente, meu pós-parto em casa foi super tranquilo, só o bebê que deu muito trabalho, questão de dormir à noite, deu muito trabalho, eu tive muito dores para amamentar, com o peito machucado, tudo, mas fora isso, questão de cirurgia, questão assim de pós-parto em recuperação, foi super tranquilo, foi maravilhoso. E esse foi o meu relato do meu segundo parto. Eu vou gravar aqui no canal também o terceiro parto, tá, gente? Porque pra quem não sabe ainda, eu sou mãe de 3 filhos e eu fiz o primeiro relato, tô fazendo o segundo agora e vou para o terceiro. Beijinho, fique com Deus e até a próxima. Tchau! I've been walking hard, I've made a mess of me. The person that I've been with ain't who I wanna be. Stay here right beside me. Meu Deus do céu, And I need you. God gave me you for the ups and downs.